Livro de Atos, capítulo de número 28, versículo 1, diz a palavra de Deus. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Até aqui. No ano de 1997, foi lançado um dos grandes sucessos do cinema, um filme que retratava o naufrágio do Titanic, que ocorreu em 1912. E o filme Titanic foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores sucessos do cinema mundial. Um filme que, para sua época, foi orçado em um valor estrondoso de 200 milhões de dólares. Esse foi o orçamento para que fosse gravado o filme Titanic. Porém, foi um filme que teve tanto sucesso que ele conseguiu arrecadar 2 bilhões e 264 milhões de dólares. Aquele filme, ele bateu inúmeros recordes. Inclusive, no Oscar, ele ganhou 11 estatuetas, sendo também o vencedor da estatueta de melhor filme. Aquele filme, ele emocionou muitas pessoas ao longo do mundo. Mas, sem sombra de dúvidas, a cena mais icônica e marcante daquele filme foi a cena final do naufrágio, onde o ator principal, denominado Jack, está apoiado em uma porta de madeira, depois de ter acomodado a Rose naquela porta de madeira, e os dois estão conversando até que ele vai desfalecendo e finalmente morre por hipotermia nas águas geladas. A mulher é resgatada e ele afunda. E quando nós lemos esse texto, nós vemos o desfecho final de um naufrágio. O apóstolo Paulo havia também passado por um naufrágio. Eles naufragaram o seu navio na região da ilha de Malta, que era cercada pelo mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo, ele não é um mar tão frio. A temperatura do mar Mediterrâneo, ela gira entre 20 e 28 graus Celsius. Então é uma temperatura até agradável. E, naturalmente, nós sabemos que o ser humano ele tem uma temperatura adequada do seu corpo. A temperatura normal do corpo humano gira entre 36 e 37 graus Celsius. Se o ser humano tiver com menos 35 graus Celsius no seu corpo, ele já está em quadro de hipotermia. Se a temperatura dele cair até 28 graus Celsius ou menos de 28 graus Celsius, aquela hipotermia pode ser fatal. O ser humano pode morrer por causa disso. O apóstolo Paulo estava em viagem para Roma, visto que ele havia apelado para Roma para ser julgado por César. E nessa viagem para Roma, ao chegar nas proximidades da ilha de Glauta, ou Clauta, eles foram arremessados por mais de 700 quilômetros por um tufão, uma grande tempestade, que os levou até a região da ilha de Malta. Ilha essa que não é uma ilha tão extensa, medindo aproximadamente 153 quilômetros quadrados, 153 quilômetros no seu tamanho principal ou total. Aquela ilha, ela era habitada inicialmente pelos fenícios.
Depois, aquela ilha, ela foi também habitada pelos cartagineses, conhecidos por entrar em guerra contra os romanos e serem vencidos pelos romanos. E alguns dizem que haviam ali ainda alguns fenícios, mas, na sua grande maioria, aqueles que habitavam aquela região eram romanos. E o texto bíblico trata essas pessoas de bárbaros. E nós vamos entender daqui a pouquinho por quê o texto trata aqueles homens como bárbaros. O apóstolo Paulo, após passar por esse naufrágio, a Bíblia diz que eles, numa totalidade de 276 pessoas em um navio, sendo Paulo um dos prisioneiros e tendo outros prisioneiros com ele, a Bíblia diz que os oficiais queriam matar todos os prisioneiros. E o apóstolo Paulo intercede por ter recebido uma palavra de Deus dizendo que nenhum daqueles homens morreria. Num total de 276 pessoas, nenhuma delas morreria. Nem os oficiais, nem os prisioneiros. O apóstolo Paulo toma as rédeas da situação e aconselha aqueles homens e dizem: comam, porque nós estamos já há 14 dias sem comer. Comam, recobrem as suas forças, porque nós vamos precisar. Porque Deus me disse que ninguém vai morrer. Eles então se alimentam, após Paulo pegar o pão, dá graças a Deus, pegam sacas de trigo que compunham aquele navio, jogam no mar e finalmente avistam uma terra. E ao se aproximarem daquela terra, o navio encalha e se despedaça. E agora eles têm uma situação difícil para resolver, porque eles encalham ainda longe da terra. E naquela hora pensa-se em matar os prisioneiros para que ninguém fuja. Mas afinal de contas, se estão no mar, o mar poderia também matá-los por afogamento. O mar poderia matá-los também por hipotermia. O mar poderia matá-los através dos monstros marinhos que ali estivessem. Então haviam muitas formas de serem contidos aqueles prisioneiros. E Paulo intercede mais uma vez para aqueles homens e não permite que nenhum deles seja morto. Porém, a Bíblia diz que o oficial, o capitão daquele navio, para preservar a vida de Paulo, ele não permite que os prisioneiros também sejam mortos. Você percebe a importância de Paulo em todo esse trajeto, em todo esse cenário. Um homem que estava indo para Roma para ser julgado. Isso acontece na década de 60 e sabemos que entre 67 e 68 Paulo foi morto. Paulo está indo para ser julgado. Ele passa um tempo como prisioneiro em Roma, pelo menos 2 anos como prisioneiro em cárcere privado, em prisão domiciliar. Depois de ser julgado por Nero, Paulo é decapitado. Então o destino de Paulo, ao final dessa viagem, seria ser morto. E mesmo que o seu destino fosse ser morto, ele tomou as rédeas da situação, ele salvou os oficiais, ele salvou os prisioneiros, e naquele momento, o apóstolo Paulo se torna uma referência para aquelas pessoas, mas muito mais do que uma referência. O apóstolo Paulo se torna, entre aspas, o salvador daquelas pessoas. Você percebe o poder, a influência que tem um homem de Deus? Você percebe que muitos poderiam ter sido mortos, mas por causa de Paulo, não foi. Paulo foi responsável por preservar a vida de muitas pessoas naquela ocasião. A primeira pergunta que se faz é: e nós? Quantas vidas nós temos preservado? E através de nós, quantas vidas têm sido salvas? Através de nós, quantas pessoas têm sido libertas? Através de nós,
Quantas pessoas têm alcançado graça diante dos olhos do Senhor? Esses homens recebem então uma palavra, e a palavra é: não vamos matá-los, mas aqueles que souberem nadar, se lancem nas águas e alcancem terra firme. E aqueles que não souberem nadar, se apeguem a pedaços de madeira, a destroços do navio, para alcançarem também a terra seca. E como Paulo havia dito, nenhum dos 276 tripulantes daquele navio morreu. Aqueles homens estavam enfrentando o mar, nadando ou boiando, porque eles estavam lutando pela sua própria vida. E chegaram à praia exaustos, fracos, mas chegaram. Eles estavam lutando pela própria vida. Cada um estava lutando pela sua própria vida. Eu não sei por quantos quilômetros eles nadaram. Eu não sei a qual distância exata eles estavam da terra firme. Mas eles nadaram, enfrentaram ondas, talvez enfrentaram a maré, as correntezas, e tiveram que se esforçar muito, mas chegaram, fracos, cansados, exaustos, mas chegaram. Não importa como nós chegamos lá, não importa como nós atingimos ou alcançamos a terra, o importante é que cheguemos lá, cansados muitas vezes, desanimados muitas vezes, entristecidos muitas vezes, amargurados muitas vezes, decepcionados muitas vezes, mas o importante é chegar lá, talvez não com tanto vigor, talvez não com tanta força, mas o importante é chegar lá. Pastor, estou cansado, estou desanimado, estou com vontade de parar, eu estou com vontade de desistir. Se parar de nadar no meio do mar, morre. Não tem meio termo. Se parar de nadar, morre. Se parar de remar, morre. O que é que você prefere? Continuar lutando desesperadamente pela vida? Continuar lutando desesperadamente para chegar em terra firme ou morrer? Será que você é fraco e covarde o suficiente para parar? Para estagnar? Para desanimar? Para desistir? Para entregar os pontos? Não interessa como você vai chegar, o importante é que você dê o seu máximo, que você se entregue ao extremo, mas que chegue. Força. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, é fiel para terminá-la. Aquele que deu a vida por você prometeu que vai estar com você todos os dias, até o final da jornada, até a consumação dos séculos. Tu não pare. Vai ser difícil. A correnteza vai tentar te puxar para trás. As ondas vão tentar te submergir. Mas lembre-se do profeta Isaías, quando ele diz: se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Fé. Apenas creia, apenas confie e apenas persevere, que você vai chegar. O destino é do outro lado. Você não foi chamado por Deus para morrer no meio do caminho. Você não foi chamado por Deus para morrer afogado. Você foi chamado por Deus para navegar no rio da graça dele. E o rio da graça dele é aquele que, quando os problemas, quando as adversidades, quando as lutas te submergem, ele te levanta. Ele te faz fluir mais uma vez. Ele te faz alcançar oxigênio. Ele te faz respirar mais uma vez. Então não pare, não desanime e não desista, em nome de Jesus. Eles alcançaram, finalmente alcançaram terra firme. Mas o texto diz que estava chovendo. Além do texto dizer que estava chovendo, eles vieram nadando. Eles estão encharcados. E o texto faz questão de dizer que eles estavam com frio. Na chuva, com as roupas encharcadas e com um frio, para eles naquele momento,
a coisa mais importante é ficar perto da fogueira, para secar as suas roupas e aquecer seus corações. A coisa mais importante para você, nessa trajetória e nessa jornada, é ficar perto da fogueira. Assim você vai secar-se das inundações do mundo, das inundações dos problemas, e vai manter seu coração aquecido, cheio de brasa viva, cheio de fogo que desce do altar de Deus. Ficar juntos. Quando uma pessoa está em quadro de hipotermia, o que é necessário ser feito? Tirar as roupas molhadas, vestir roupas secas, um banho quente ajuda, tomar bebidas quentes, chá quente, chocolate quente, leite, ser bem agasalhado. E muitas vezes, quando nada disso é possível, quando não se tem nada disso ao alcance, o calor humano, está junto, está perto, está abraçado, está próximo, e um aquece o outro. E talvez esse seja o principal motivo e a principal razão da tua hipotermia espiritual. Você está morrendo espiritualmente porque está faltando o calor humano. Talvez porque não se aproximam de você, ou talvez porque você não se aproxima dos demais. Talvez porque alguns se afastaram de você, ou talvez porque você se afastou dos demais. O mais importante para eles era estar perto da fogueira. Você imagina uma fogueira móvel? Você imagina que eles fizeram uma fogueira em cima de uma estrutura onde eles levavam para onde eles queriam? A fogueira estava estagnada. Então a fogueira não ia acompanhá-los onde quer que eles estivessem. Eles precisariam ir até a fogueira. A responsabilidade é sua. É você que tem que buscar. É você que precisa se aproximar. É você que tem que querer estar aquecido. Porque quando você não quer, eu até posso querer te abraçar, te acolher, te aquecer, mas você tem todo o direito de rejeitar, de não querer. Então é você que precisa querer. Para eles sabiam, o mais importante agora é estar junto, o mais importante agora é estar perto da fogueira. Nós vamos nos secar, nós vamos nos aquecer e nós vamos estar bem. É você que precisa definir o que é importante para você. Eu não tenho como definir para você o que é mais importante na sua vida. Quem tem que definir é você. Eu sei o que é importante para mim, mas você tem que definir o que é importante para você, não eu. Eles encontraram naquela ilha uma fogueira que foi feita pelos bárbaros, pelos habitantes, pelos moradores daquela região. Essa ilha pode representar para nós muito bem a figura da igreja. Curioso que a palavra Malta significa ilha do mel, ou que dá mel. Mas há um outro significado também que significa refúgio. E a igreja é um lugar de refúgio. A igreja é um lugar de acolhimento. E a igreja também é o lugar onde nós encontramos mel. A igreja é o lugar onde dá mel. Mas a pergunta que se faz é: você consegue mel sem ter que enfrentar as abelhas? Você consegue retirar mel sem muitas vezes ser picado pelas abelhas? É necessário enfrentar as abelhas para que você consiga obter o mel. Então a igreja é assim, um lugar onde mana leite e mel. A igreja é assim, um lugar onde você encontra mel. Mas há os seus desafios, há as suas dificuldades, há os seus problemas. Talvez o maior erro das pessoas que se aproximam da igreja, especialmente aquelas que não se firmam e com o tempo saem, é pensar que a igreja é o céu. A igreja não é o céu. É pensar que na igreja não tem problemas. A igreja tem problemas. É pensar que na igreja não tem gente falsa. Tem muita gente falsa na igreja. Então o principal problema é achar
que nós já estamos no céu, que não vai ter problema, que não vai ter dificuldade, que não vai ter, que tem enfrentamento, vai ter tudo isso. Você não quer mel? Você não quer o melhor? Nada se tem de graça, nada vem tão fácil assim. E aqueles homens enfrentaram o mar, enfrentaram os ventos, enfrentaram a chuva, enfrentaram a correnteza, enfrentaram as ondas, enfrentaram possíveis predadores no mar, mas chegaram lá. Chegaram. Por que chegaram? Porque ficaram esperando o tempo melhorar? Por que chegaram? Porque ficaram esperando a chuva parar? Por que chegaram? Porque ficaram esperando o vento parar de soprar? Não, eles chegaram porque mesmo diante de todas essas dificuldades, eles não pararam. Eles insistiram, eles persistiram, eles continuaram. Foi por isso que eles chegaram lá. Você vai chegar, mas isso depende muito de você. Depende da sua perseverança, depende da sua busca, depende da sua entrega. Pastor, mas eles chegaram e a fogueira já estava pronta. Maravilha, é assim. Quando você chega na igreja, a fogueira já está pronta, o altar já está preparado, já tem brasa. Só que encontrar o fogo aceso não é suficiente. Encontrar o fogo aceso é o start, é o meio pelo qual você começa. Paulo entendeu isso perfeitamente. A fogueira já estava acesa, mas o que é que o texto diz? Que Paulo foi procurar gravetos para colocar na fogueira. Mas o fogo não já estava aceso? O fogo já estava aceso, mas Paulo foi procurar gravetos para alimentar aquela fogueira. Encontrar o fogo aceso não é suficiente, porque o fogo que você encontra aceso é reflexo, é fruto do trabalho de outros, não seu. É graça de Deus sobre a sua vida, se utilizando daquilo que foi produzido por outros, não por você. Agora é você que tem que produzir o seu. Agora você tem que mandar, ou você tem que buscar os gravetos para manter o fogo aceso. Falar sobre fogo, sem sombra de dúvida, nos remete ao texto de Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas no versículo 12 diz: o sacerdote colocará a lenha no fogo. Para o fogo arder constantemente, o sacerdote tinha que colocar a lenha. Do contrário, o fogo não ia manter-se aceso. Você encontrou o fogo aceso? Glória a Deus, é assim que funciona. Mantenha ele aceso. Ah, pastor, mas no começo as pessoas me mandavam mensagem, agora não mandam mais. No começo o pastor me procurava, agora o pastor não procura mais. Quem tem que alimentar é você, meu santo. É você, meu querido. Você não deve viver para sempre pela obra do outro. Você não pode viver para sempre pela obra do outro. A mesma carreira que você está correndo, o outro está também. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele não está mandando eu tomar a tua cruz, não. Tem que tomar a minha, você tem que tomar a sua. Cada um tem que carregar a sua. Então nós muitas vezes estamos querendo viver às custas dos outros, esperando que os outros façam, esperando que os outros chamem, esperando que os outros venham. Vai esperando, vai esperando. Enquanto você está esperando, o fogo está apagando, a vida está encolhendo, a vida está murchando, você está perdendo. Daqui a pouco você vai morrer. É assim que funciona. Eu estou falando do apóstolo Paulo, preso injustamente. Tinham vários outros prisioneiros ali, que esses sim eram culpados, assassinos, ladrões, estupradores. A pior tipo de pessoas estava ali. Mas Paulo toma a iniciativa, ele diz: eu vou buscar lenha, porque se eu não for buscar, o fogo vai se apagar. Se o fogo se apagar, a gente está todo molhado, vamos morrer todo mundo. Vamos morrer de hipotermia. Iniciativa. Busque os gravetos, para que você mantenha a sua vida acesa, para que você mantenha o fogo de Deus
aceso no seu coração. O calor gerado pelo fogo era essencial para reativar as forças de todos. Uma pessoa com frio ou em quadro de hipotermia, ela fica paralisada. Ela não tem atividade. Ela apenas se encolhe e treme. Muitas vezes, essa pessoa não tem condições de reagir para se reanimar. Dependendo do grau de hipotermia, essa pessoa pode sofrer, por exemplo, um infarto. Nós sempre recebemos notícias, por exemplo, no período do inverno, de pessoas que morrem, especialmente moradores de rua, que morrem de frio, morrem por hipotermia. Porque é necessário manter-se aquecido. Então o fogo era essencial para reativar as forças daquelas pessoas, daqueles homens, para que eles pudessem agir. Quando é que você vai entender que é necessário estar dentro do braseiro de Deus, estar próximo do fogo de Deus, para reativar as suas forças? Você está em quadro de hipotermia espiritual porque você está longe. Aproxime-se e o fogo de Deus vai te aquecer. E à medida que o fogo de Deus te aquecer, você vai reativar as suas forças. Mas enquanto você estiver longe, mais fraco você será. Quanto mais tempo você permanecer longe, mais fraco você vai se tornar. Mais frio você estará. Mais a tua temperatura vai cair, até você sucumbir por completo. Pastor, não é fácil a jornada. Não é. Eu sei que não é. Não é fácil lidar com as situações. Eu sei que não é. Não é para você, nem é para mim. Nem foi para Paulo. Já estavam há 14 dias sem comer. E ainda enfrentando uma tempestade. Risco iminente de morte. Mesmo assim, Paulo agiu. Depois de uma viagem conturbada e cansativa, será que você tem a mesma disposição de Paulo? Será que você tem ânimo para se manter na casa de Deus? Para estar na presença de Deus e na comunhão com seus irmãos? Talvez a tua jornada esteja sendo realmente muito difícil, muito conturbada, muito turbulenta. A de Paulo também foi, mas ele buscou a comunhão. Ele buscou estar perto. Será que você consegue? Depois de uma jornada difícil, cansativa, conturbada, você consegue se reaproximar, você consegue se manter firme, você consegue estar na casa de Deus mais uma vez? Você consegue não se decepcionar com Deus, perdendo a percepção que quem está decepcionando Ele é você? Será que você consegue? Curioso que Paulo conseguiu. Aí você vai dizer, mas era Paulo. Qual a diferença de Paulo para você? A diferença de Paulo para você é que ele era mais crente do que você, né? É porque ele era mais convicto do que você. É que ele era mais decidido do que você. É porque ele sabia o que queria, né? Essa é a diferença. Porque Paulo não era nenhum super-homem. Paulo não tinha nenhum poder espiritual. O que Paulo tinha era a ação de Deus na vida dele, que foi reflexo da sua consagração, da sua busca também. Obviamente que a graça de Deus estava sobre a vida de Paulo. E eu pergunto, não está sobre a sua? Você está de pé sem a graça de Deus? Você está aqui sem a graça de Deus? Se a graça de Deus estava sobre a vida de Paulo e era tudo o que ele tinha, porque o próprio Deus disse para ele, Paulo, a minha graça te basta. Então era tudo o que ele tinha, era a graça de Deus. E eu pergunto, ela não está com você também? Então não há diferença, não há distinção nenhuma entre você e Paulo. Talvez a única diferença seja a convicção, a firmeza, a vontade, a decisão. Mesmo depois de quase morrer no mar, tanto pela tempestade como pelo próprio mar quando tiveram que nadar, ele entendeu. Não é porque eu estou cansado, não é porque eu estou desmotivado,
que eu vou parar. Se parar, morre. Se parar, morre. Paulo buscou, será que você consegue buscar também? Depois de tantos desafios e contratempos, você faria como Paulo fez? Talvez você ache que sua vida seja difícil, a sua jornada seja difícil. Garanto para você que a de Paulo foi um pouquinho mais. Um homem que está lutando pela vida agora, e que alguns anos depois, poucos anos depois, vai morrer do mesmo jeito, martirizado. Não é que morreu de velhice, foi assassinado. Então, se a viagem é conturbada para você, se o trajeto é conturbado, cheio de desafios e contratempos, é para você e para todos. E foi para Paulo também. Mas será que você consegue, depois de enfrentar tantos desafios e contratempos, fazer como Paulo fez? Você teria a disposição, a disponibilidade de ir buscar gravetos para manter o fogo aceso? Ou você entregaria os pontos, ou você está disposto a entregar os pontos e pronto? Ou você busca gravetos e mantém o fogo aceso, ou você vai morrer. Busque os gravetos, seja um buscador de gravetos. E eu pergunto para você, que tipo de fogo proeminente se consegue consumar ou construir com gravetos? Que tipo de fogo se consegue consolidar com gravetos? Graveto queima muito rápido. Não dá para fazer uma grande fogueira, algo estrondoso com gravetos. Queima muito rápido. Se você começar a construir uma fogueira com gravetos, daqui a pouquinho você tem que colocar mais, e mais, e mais, e mais, e tem que estar alimentando constantemente. Do contrário, o fogo vai apagar. O que é que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você, não despreze as coisas pequenas, porque talvez você vai se manter de pé através das pequenas atitudes, das pequenas coisas. Talvez você não terá condições de fazer coisas grandes. Faça as coisas pequenas, faça as coisas mínimas, e essas coisas mínimas serão suficientes para te manter de pé. Talvez o envolvimento de algumas pessoas dentro da obra de Deus vai ser uma coisa grande. Vai ser para ser um grande pregador, vai ser para ser um grande evangelista, vai ser para ser um grande ganhador de almas. E talvez para alguns, o único envolvimento que essa pessoa tem, ou vai ter, é no seu lugarzinho orar pelas pessoas. É dentro da igreja, talvez limpar a igreja, limpar um banheiro de igreja. Talvez seja esse único envolvimento que algumas pessoas terão, mas são os gravetos. Não deixe de colocar os gravetos. Não pare de alimentar a fogueira, nem que seja com gravetos. Mas faça isso de forma contínua e constante, e você se manterá aquecido. E você se manterá de pé. Do contrário, você vai morrer, infelizmente. Será que Deus ainda encontra entre os seus os caçadores de gravetos? Onde será que estão os catadores de gravetos? Aqueles que estão dispostos a manter a fogueira acesa. Nós temos dentro da igreja muitos espectadores. Deus não chamou você para ser espectador, não. Deus chamou você para ser ativo. Deus chamou você para estar na atividade. Tem muita gente que a única atividade na igreja é sentar confortavelmente e assistir. Isso aqui não é um espetáculo de circo para você sentar e assistir. Deus não te chamou para ser espectador, Deus te chamou para estar envolvido. Deus te chamou para fazer parte. Deus te chamou para contribuir. Há muitos espectadores. De espectadores nós não precisamos. De espectadores o reino de Deus não precisa. Não há espaço para espectadores no céu. Lá no céu ninguém vai estar sentado em uma plateia, Deus sentado num trono e a gente lá o dia inteiro olhando para Deus, admirado, observando Deus. No céu não vai funcionar assim não. Porque no céu, a Bíblia diz que seremos reis e sacerdotes. No céu, só há espaço para atividade. Então seja ativo na obra de Deus, na casa de Deus.
envolva-se. E você envolve-se das mais variadas formas, inclusive financeiramente. Há muitas pessoas que não se preocupam em ser dizimistas, há muitas pessoas que não se preocupam em ser ofertantes na obra de Deus, querem que a obra continue, querem que a obra flua, querem que a obra aconteça, mas não querem financiar a obra. Há muitos que não têm habilidade e outros que não têm tempo para trabalhar de forma braçal no reino. Outros só têm preguiça mesmo. Outros não têm vontade. Outros não querem. Isso é um fato. Mas aqueles que não têm tempo, aqueles que não têm habilidade, também podem contribuir com a obra financeiramente. Até que ponto nós nos preocupamos quando pegamos uma certa quantia, separar aquela quantia e dizer: essa parte aqui é para o reino de Deus, isso aqui é para financiar a obra de Deus. Dízimos e ofertas a igreja necessita. E olha que eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre isso, porque todos me conhecem e sabem que eu não vivo falando de dinheiro, mas a obra de Deus carece, a obra de Deus necessita, e nós precisamos ter essa consciência. Queremos desfrutar daquilo que Deus faz, queremos desfrutar da obra dos nossos irmãos. Deus se chamou para contribuir também, para fazer também, para colocar a mão na massa também, para ser instrumento de Deus, para que a sua obra flua também. A Bíblia diz em Provérbios 26:20 que sem lenha o fogo se apaga. Alimente a fogueira com a lenha e com certeza o fogo se manterá vigoroso. Pare de alimentar a fogueira, pare de colocar lenha, pare de colocar os gravetos e o fogo se apagará. E isso diz respeito a você. O fogo ou a lenha que você coloca aquece você. Isso diz respeito a você. Tudo que você fizer, você está fazendo não pelos outros, você está fazendo por você mesmo. Reverterá em bênção para você. Quando o fogo se apaga, todos sofrem. Quando alguém naufraga na fé, a igreja sofre com isso também. Então, quando o fogo se apaga, todos sofrem. Quando o fogo se apaga, isso significa morte. Isso significa que a pessoa morreu. O principal prejudicado é quem morre, mas todos sofrem quando o fogo se apaga. Então se disponibilize, comece a colocar gravetos nessa fogueira, para que ela se mantenha acesa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens estavam com fome, e tal qual aqueles homens, há muitos que estão com fome, com frio e cansados, tal qual eles estavam, mas eles encontraram também ali fogo, encontraram ali meios de se manter firmes, de pé e vigorosos. Talvez você diga: pastor, é exatamente assim que eu estou, com fome, ou seja, passando por necessidades, não necessariamente materiais. Estou cansado. E mesmo assim, se os outros estavam, Paulo também estava, e mesmo assim Paulo foi catar os gravetos. Isso não é desculpa. Você não pode usar a sua situação como desculpa para a sua inércia, para a sua incapacidade de agir, ou para a sua indisponibilidade em agir, para a sua falta de vontade de agir. Muitos chegam na igreja para crescer as suas almas. Todos aqueles que chegam na igreja, chegam em busca de aquecer as suas almas. Foi assim com você? É assim com todos nós.
e encontram esse fogo aceso, mas talvez não tenham a noção e a percepção que precisam mantê-lo aceso. Se Deus tem aquecido a sua alma, entenda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses disse: desenvolvei a vossa salvação. Não viva só daquilo que já foi feito, mas continue fazendo. Vá em nome de Jesus atrás dos gravetos que vão manter a sua vida firme, de pé e vigorosa na presença de Deus. Não deixe que o cansaço, o trabalho, os compromissos deixem ou permitam que você continue passivamente sentado. Às vezes é muito conveniente o cansaço, os compromissos, as responsabilidades me permitem estar passivamente sentado. E a pergunta que eu faço é: você vai viver espiritualmente e eternamente através daquilo que está te cansando? Dos teus compromissos? Priorize a sua vida secular. Enquanto isso, a sua vida espiritual vai definhando, vai morrendo. Priorize as coisas seculares. Priorize e terceirize. Priorize as coisas seculares e terceirize o reino de Deus. E você verá um naufrágio certo na sua vida, a morte certa na sua vida. Mas abra um espaçozinho na sua agenda para Deus. Abra um espaçozinho no seu tempo para Deus. Ele tem exigido tão pouco de você. Ele tem pedido tão pouco de você. Imagine se Ele pedisse a tua vida. Literalmente. Eu acho que você estaria com problemas. Não Ele. Ele não precisa da tua vida. Mas se Ele pedisse a tua vida, eu acho que você estaria com problemas, porque você não estaria disposto a dar. E se você não der, é porque a sua vida nunca foi dele. E se a sua vida nunca foi dele, ele nunca foi seu Deus. E se ele nunca foi seu Deus, você nunca foi servo dele. Se você nunca foi servo dele, você nunca foi salvo. Se você nunca foi salvo, ainda hoje você está condenado. E se você está condenado, você sabe para onde você vai. Simples assim. Olha para exemplos de fé, como o apóstolo Paulo, e não deixe que o cansaço, a fome e os compromissos te deixem passivamente sentados, confortáveis. Deus te chama para o desafio, Deus te chama para a ação. Então haja em nome de Jesus. A igreja precisa, a igreja necessita de muitos catadores de gravetos. 1 ou 2 não são suficientes. A igreja precisa de muitos. Oxalá que todos fossem. Oxalá que todos tivessem essa preocupação de manter o fogo aceso. Mas faça a sua parte. Independentemente dos outros, faça a sua parte. E entenda: quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais fogo, mais poder. Quanto mais poder, mais presença de Deus. Quanto mais presença de Deus, mais graça de Deus sobre a sua vida. Então alimenta esse fogo, coloca graveto nesse fogo, porque isso vai se tornar algo que vai levar a tua vida a um nível espiritual que você nunca imaginou. Esses pequenos atos te levarão a ter experiências com Deus que você jamais imaginou que teria. Faça a sua parte e você colherá os resultados. Foi essa palavra que Deus mandou para você.